Estamos ao vivo para mais uma live nesta página maravilhosa, meus amores! E hoje é quarta-feira. Para quem não sabe, quarta-feira é um dia de um encontro bacana que nós temos aqui nesta página. Um encontro para ajudar você a se equilibrar. A equilibrar você e a energia dos seus ambientes. E o tema da live de hoje é um tema muito especial, que é como você transforma a energia da sua casa sem complicação. Então a gente vai trazer esse tema hoje, eu vou trazer, né? Eu falo a gente porque eu tô muito acostumada a fazer em live em parceria com o Giovanni, né? Que ele é meu parceiro aqui às quartas-feiras, que nós estamos trabalhando essas questões energéticas de ambiente juntos. Mas hoje ele não vai poder estar presente com a gente, ele vai estar, né? Teve umas questões pessoais para resolver hoje, então ele não vai poder estar ao vivo, mas eu combinei com ele de trazer esse conteúdo para vocês do mesmo jeito, porque é importante a gente sempre falar sobre esses cuidados com a casa, né? Como transformar a energia dos ambientes e por que isso é tão importante. Mas se você está aqui pela primeira vez, muito prazer, meu nome é Pérola Bittencourt, eu sou mentora de autoestima e terapeuta holística e eu ajudo principalmente mulheres e mulheres empreendedoras a se posicionarem na área que elas quiserem da vida para ter mais sucesso, a se posicionarem com autenticidade, com autoestima. E a parte de limpeza de casa é uma parte muito importante do meu trabalho, da limpeza energética pessoal e da limpeza dos ambientes. Por quê? Porque enquanto a gente não está energeticamente equilibrada, nós com nós mesmos, e a nossa casa está equilibrada, tudo fica mais difícil. Tudo fica mais complexo. Porque, pera assim, vamos pegar o ambiente. A casa é o lugar onde você recarrega suas energias. É onde você tá para descansar, para viver parte da tua vida, um refúgio. E se esse refúgio está carregado de energias negativas, é como se você vai para casa para relaxar e você recebe informações que te cansam, te travam e tornam tudo mais difícil. É como se você tivesse dificuldade de relaxar no lugar onde deveria ser o seu refúgio. E eu tenho que trazer essa questão porque a gente está trazendo essa consciência que poucas pessoas trazem com seriedade do quanto a energia dos ambientes influencia no nosso dia a dia, na nossa prosperidade, na nossa saúde, nas nossas relações. Já fizemos algumas lives anteriores sobre isso. Se você está assistindo aqui, dá uma olhada nos vídeos anteriores, dependendo do canal, dá uma olhada que tem uma playlist onde eu juntei todos para ficar mais fácil. E hoje eu vou falar dessa questão de como transformar, porque tem várias pessoas que perguntam pra gente, tá, Pérola, mas como é que faz, né? E eu tenho que ser muito sincera antes de falar as dicas que eu vou dar aqui hoje, que sim, as dicas que eu falo aqui hoje vão ajudar todo mundo, mas a forma como isso vai agir na sua casa vai depender de ambiente para ambiente. Por quê? Porque eu não sei o nível que tá o teu ambiente. Gente, cada ambiente é único, porque ele depende das energias das pessoas que estão ali. As energias de um ambiente, ela é a soma da energia das pessoas que vivem naquela casa, das pessoas que visitam aquela casa. E se não houve se esse ambiente não é limpo com frequência, da energia das pessoas que moraram antes, que construíram a casa, entre outras coisas. Porque energia vai se acumulando se ela não é limpa. Primeiro passo que a gente tem que ter que a gente tem que trazer. Tem uma das frases os princípios da alquimia, que é nada se cria, nada se cria, nada se cria, nada se destrói, tudo se transforma. Uma frase mais ou menos assim. Nossa, agora até me perdi aqui, vou procurar. Mas o que essa frase quer dizer assim na prática? Nada no universo se cria, tudo se transforma, e nada se destrói, tudo se transforma. A energia é igual. Quando você pensa em energia, você precisa entender uma coisa muito importante. A energia não se destrói, ela é mudada de polaridade. Tanto a sua energia pessoal, quanto a energia da sua casa. E ao você entender isso, você precisa entender que enquanto não há uma transformação energética naquele ambiente, ou também naquela pessoa, as energias vão se acumulando.
acumulando, acumulando, acumulando. E o que acumula é a questão do... O que tem mais? Onde está o foco maior? Tá no positivo ou no negativo? Da maior parte das pessoas, infelizmente, está no negativo. Então isso gera uma série de questões. Boa noite! Isso gera uma série de questões que vai atrapalhando ao seu bem-estar, porque a sua casa está carregada quando você não sabe fazer isso. E quando a gente vai aprendendo a limpar, descarregar a casa, vai ficando mais leve, mas cada casa vai ter um diferencial, como eu falei, porque como a energia de cada pessoa é o que torna aquele ambiente, quando você não sabe medir a energia dos ambientes, às vezes você não sabe o quanto aquele ambiente está contaminado. O que tem que tirar? O que é importante fazer? É importante quando a gente tem esse conhecimento de como a gente mede a energia de uma casa, que é o trabalho que eu e o Giovanni fazemos, eu mais na área da radiestesia e o Giovanni mais na área da geobiologia, nós fazemos isso, nós entramos nesses ambientes, né, energeticamente ou fisicamente, para entender qual é a peculiaridade daquele ambiente. Nós fazemos um trabalho personalizado dentro daquela energia. Nenhuma limpeza de casa é igual a outra. Mas você pode fazer um trabalho, que eu vou explicar algumas coisas que pode fazer para ir mudando a energia do ambiente e vai melhorar. Mas, dependendo dos problemas energéticos que tenha naquela casa, eu tenho que ser bem sincera que não vai resolver tudo. Então, é melhor você procurar um profissional como eu e como o Giovanni para você fazer uma análise, limpeza e com as dicas que eu vou fazer aqui, trazer manutenção. Essas dicas que eu vou trazer aqui são dicas, inclusive, de pós-atendimento, muitas vezes, porque a energia tá mais fácil de equilibrar, tá? Mas vamos lá. Como eu falei, a energia de um ambiente, ela depende das pessoas que moram naquele lugar. Então, a primeira coisa que eu vou falar, como é que você está? Como é que você tá se sentindo? O que você tá pensando? O que você tá levando para casa que é teu? Os sentimentos que você nutre por você e pelas pessoas que moram ali, ou que você nutre, enfim, no dia a dia, eles ficam impregnados na sua casa. Então, é importante você trabalhar, ao trabalhar a energia da sua casa, trabalhar o seu equilíbrio emocional. Eu achei a frase, só voltando um pouquinho à chave da alquimia, nada se cria, na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Pronto, eu falei, não, eu preciso lembrar dessa frase direito, eu usava muito essa frase. E por que a gente tem que trazer isso com clareza agora, voltando de você? Porque a tua casa é um reflexo teu. Então, ao ser um reflexo teu, você precisa ter consciência de que a sua energia influencia diretamente nisso. Porque a sua casa, ela registra o quê? Ela registra emoções, ela registra palavras, ela registra atitudes. Então, quando as suas emoções e as suas atitudes, elas estão carregadas, oi Tati, sua linda, isso vai gerando um impacto negativo naquela casa, né? Porque pensa assim, uma casa que você limpa energeticamente, ela significa mais clareza e leveza para o seu coração. Então, quando você começa a ter atitudes diferentes na sua casa, quando você vai mudando, a tua casa vai ficando mais leve. Então, a primeira coisa para você avaliar quando a gente fala de transformar a energia da tua casa é analisa como é que estão os seus comportamentos dentro de casa. Como você está agindo, como você está se comportando, como é que está a qualidade das conversas nos ambientes da sua casa. Porque isso também já é um termômetro para você entender como é que está a energia. Então, um passo muito simples para iniciar a transformação energética é mude as conversas, as atitudes e também as emoções. E é bem interessante porque em atendimentos que eu faço, uma das questões que está atrapalhando a energia da casa é justamente isso. Que é o que na análise é o comportamento humano, que é o quê? Comportamentos de baixa vibração que contaminam a casa, que é as conversas de baixa vibração, discussões, pensamentos e emoções. Então, um passo muito importante é você policiar. Você fala, mas por que isso acontece? Vamos falar sobre... Sabe quando as pessoas falam da lei da atração? Que as pessoas perguntam, mas como é que um pensamento meu vai criar a realidade, uma intenção? Porque tudo que a gente pensa é o que a gente chama energeticamente de forma-pensamento. O que é uma forma-pensamento? Ele é como se fosse
a densificação do que você pensa e você acredita. A forma de pensamento ela pode ser negativa ou positiva, porque quando você pensa em algo, é como se você estivesse criando aquela coisa no universo. E quanto mais você pensa naquilo, mais forma aquilo vai se tornando. Mesmo que não seja uma forma física que você consiga ver, mas é como se aquela energia fosse se densificando e criando algo. E a cria mesmo. Então, quando ele é negativo, essa forma de pensamento vai sendo criada, impressas nas paredes da sua casa e vai trazendo mais daquela vibração negativa para você. É como se você pensasse, vamos supor que você teve uma discussão muito séria e falou coisas muito feias dentro da sua casa. Essa discussão, ela sai de você e bate na parede. Fica impresso ali. E ao ficar impresso aquela discussão na parede, essa forma de discussão na parede, ela não se dissipa, ela volta para você. O Giovanni até numa das nossas lives comentou que elas ficam na parede por 60 dias, uma forma pensamento de briga, né? Esse registro energético. Então ele fica ali, se ele não for limpo, por 60 dias pelo menos, vibrando numa intensidade razoável para te atrapalhar. Então, quando você começa a mudar os seus comportamentos dentro de casa, o que você fala, os locais, vai ficando mais leve. Uma coisa, por exemplo, não tenha discussões dentro do seu quarto, não tenha discussões em cima da tua cama. Porque se a energia tá ali, ela não vai sair tão facilmente. E colchão é uma das coisas, por exemplo, que a gente não consegue tirar totalmente a energia dele. Porque assim, limpeza de objetos, gente, é muito importante a gente fazer sempre. Eu e o Giovanni falamos muito disso. Mas tem objetos que não dá para você limpar. Que a energia da pessoa fica impregnada nesse. O colchão é um deles, porque a gente passa muito tempo sobre um colchão. Então a energia das pessoas fica impregnada ali. E a energia também das questões que a gente está falando fica ali, fica no quarto. Então você tem que tomar muito cuidado. Tem espaços na sua casa, principalmente os espaços que você vai relaxar, evite ter discussões nesse lugar. Evite ter essas questões. Eu sei que a gente tem hora que não controla, mas tem momentos que você sabe que você vai ter uma discussão séria. Não tem essa discussão no seu quarto, não tem essa discussão sentada na sua cama, entende? Então são coisas, hábitos pequenos para vocês entenderem que vai reverberar, porque é como se você falasse, vamos ter uma discussão muito séria aqui. Você tem uma discussão, quebra o pau no teu quarto, só que você vai dormir naquele quarto. E se você não soube fazer uma limpeza energética ou não fez uma limpeza energética antes de dormir, você dorme num quarto com energia de briga. Se você brigou, vamos dizer assim, se você brigou na sua sala de estar e foi dormir no quarto, o impacto energético é menor. Vocês entendem? Continua lá se você não limpou. Mas a energia de briga tá forte no outro cômodo, não tá no cômodo que você vai dormir. A influência é diferente. Então, essas são questões, assim, para vocês de conduta, né? De ideia. Mas, para você tornar a energia mais leve, primeiramente cuidado com o que você está falando dentro da sua casa. É muito importante a gente trazer isso. A arrumação física da casa, todo mundo já sabe que ele é muito legal para a gente manter um ambiente harmonioso. E sim, arrumem a casa de vocês. Não deixar as coisas acumuladas, nossa, ele já é uma parte energética importantíssima, porque tira o peso do que tá lá. Não acumular coisas é importante. Ou se você tem acumulado, você fazer o processo para ir desacumulando. É importantíssimo porque quando a gente acumula objetos, a gente deixa a energia parada. E às vezes, assim, falando não só a nível de equilíbrio de casa, mas, por exemplo, você está querendo algo novo na sua vida. Essas coisas não vêm porque tem acúmulo de coisas na sua casa. Acontece bastante isso. Porque esse acúmulo, ele é um indício de que tem muita coisa e não dá para entrar mais. Vocês entendem? Então, é importante a gente trazer essa noção aqui de que você precisa cuidar da energia dos objetos da sua casa nesse ponto, né? De não acumular demais, manter a casa organizada, os espaços organizados. A sujeira a gente falou, mas agora a parte física, né? Essas reclamações também é algo para você organizar. Organizar a sua mente, organiza a sua casa. É importante a gente falar sobre isso. A forma como a gente organiza a nossa mente ajuda a gente a organizar a nossa casa. E tem práticas simples. Por exemplo, que a gente usa para limpar a nossa casa energeticamente. A prática de você limpar com defumação.
Mas aí vai, se a gente fala, pera, qual tipo de erva? Tem várias ervas que vocês podem usar, tem até incensos, eu esqueci de deixar aqui perto, que eu gosto muito de defumação de casa, pastilha, que você pode usar, um incenso comum que você pode usar para defumar a casa, eu gosto bastante disso, limpar energeticamente a casa com incenso. Outra forma muito legal, muito comum, é o sal grosso. O sal grosso ele pode ter diversos usos numa casa. Eu, inclusive, indico para várias das minhas clientes a criar filtros energéticos. Mas uma coisa muito simples que todo mundo pode fazer é passar um pano de sal grosso após uma limpeza higiênica normal da casa. Se limpou a casa, passou o pano, após você fazer isso, você vai fazer um pano com sal grosso. Você vai pegar água com sal grosso, vai mergulhar o pano, torcer e vai passar pela casa, nos ambientes, esse pano com sal grosso, porque ele vai descarregar a energia desta casa. E é muito importante a gente trazer isso, vai descarregando esta energia. Porque por que a energia fica densa? Porque está acumulado. E o sal, ele é um dos elementos naturais que ele ajuda a descarregar a energia, porque o sal, ele puxa as partículas, então ele vai descarregando esta energia. Boa noite, Mariana. É muito importante, mas lembrando, gente, isso é muito importante. Eu abri a live falando sobre isso e eu vou trazer isso com muita clareza. Mas você pode falar, mas Pérola, eu já fiz coisas assim, como passar pano pro sal grosso, melhorou, mas eu sinto que o ambiente ainda tá pesado. Por que que tá pesado? Porque talvez no seu caso você precise de uma limpeza mais pesada. Aí são outras questões. Por isso que eu falei, tem casos e casos. Tem casos, oi, sua linda, tem casos que o que eu tô falando aqui já vai fazer algo tremendo na rotina. Tem casos que vai falar, Pérola, eu senti diferença, mas ainda parece que tá denso, porque a energia da casa tá muito pesada, então tem mais coisas que precisam ser feitas. É muito importante, ou você tá fazendo coisas que podem ser potencializadas. Como eu falei, existem vários tipos de erva que você pode usar para defumar essa casa. A questão é, cada erva tem uma função. Às vezes eu posso falar para você, por exemplo, pega a arruda, passa a arruda na sua casa. A arruda é uma erva de defumação, para usar como defumação muito boa para descarregar, tá? Isso é o real. Você pode usar, fazer defumação com arruda. Mas vai ver que a tua casa tá precisando de um outro tipo de erva para fazer um descarrego. Um outro tipo de coisa. Sim, hoje é como transformar a energia dos ambientes. Vou até deixar escrito aqui. Como você transforma a energia dos ambientes da sua casa sem complicação. De forma fácil, né? Mas eu tô trazendo também aqui algumas orientações. Por quê? Porque essas são orientações gerais. Mas cada caso é um caso. Então, às vezes o que eu vou falar aqui vai ajudar, mas não vai resolver o problema da tua casa, porque a energia da tua casa pode estar muito densa. Vou falar sobre isso agora, inclusive, para trazer um exemplo para ficar mais claro. Peraí. Vamos lá. Como eu comentei, eu faço limpezas de ambiente, né? É bem comum, é um dos trabalhos que eu mais faço, inclusive, se não é o que eu mais faço. Um dos trabalhos que eu mais faço é limpeza de ambiente, divórcio energético. São os trabalhos que eu mais faço. Por quê? Porque são energias que prendem a gente onde a gente não é para mais estar. E a limpeza de ambiente, quando eu vou fazer uma limpeza, a primeira coisa que eu faço é uma análise daquela casa. O que tem naquela casa que está atrapalhando? É importantíssimo a gente trazer isso com muito cuidado, porque ao a gente fazer esse diagnóstico inicial, fica claro o que está atrapalhando, tanto para eu saber o que eu tenho que tirar, quanto para a pessoa que eu vou atender saber depois o que ela precisa alinhar no dia a dia dela para ficar mais fácil a vida dela, para que ela não repita os mesmos erros ou pelo menos evite repetir os mesmos erros. Então vamos lá, o que pode aparecer num diagnóstico de uma casa? Uma das coisas é o que eu falei aqui no começo da live, que é comportamento humano, que é comportamento de baixa vibração, como pensamentos negativos, discussões, palavras de baixo calão. Por que muitas pessoas falam, Pérola, por que a gente não deve falar palavrão? Porque um palavrão, ele traz uma carga energética pesada.
Ele traz uma carga energética pesada para um ambiente. E se você não sabe limpar isso, dá problema. Passar anil é bom também, é uma boa dica. Passar anil realmente descarrega, limpa uma casa. Anil é bom também. Mas como eu falei, dependendo da densidade da sua casa, você vai precisar mais do que passar sal grosso e anil. Essa semana, por exemplo, eu fui fazer uma limpeza de uma casa. Ao fazer a limpeza daquela casa, no diagnóstico apareceu, por exemplo, obsessor. Apareceu memória de parede. E apareceu objetos negativos. O que isso são? São questões que você vai precisar tomar um cuidado. E essas questões, por exemplo, passar o anil, passar o sal grosso, não necessariamente vai resolver isso, porque são coisas mais densas energeticamente, que precisam de mais coisas a serem feitas, entende? Então vocês precisam ter a clareza de que vocês podem, como eu já comentei, pega um pano com sal grosso, passa na casa, fazer uma defumação com uma erva, como por exemplo a arruda, pegar o anil, que comentaram aqui, eu geralmente não uso anil, sendo muito sincera. Eu realmente curto mais um sal grosso, uma defumação de ervas, é o que eu faço mais. Então eu não vou falar que eu indico fazer com anil, mas eu conheço muitas pessoas que fazem, que dá muito certo, entende? Vai muito do que também funciona pra você. Por isso que eu falo, tem N formas de você descarregar uma casa, de limpar uma casa. Muitas formas mesmo. Mas a gente tem que ter clareza de que você tem que saber, dentro do teu momento atual, o que realmente funciona para você. Por isso que um diagnóstico é muito importante, porque a pessoa entende, no momento, o que está atrapalhando a minha casa? Tem gente que precisa, por exemplo, de proteção energética em casa. Aparece, por quê? Porque a proteção está baixa, não é só energia, porque não é só descarrego. A gente tem que proteger. Você fala, mas pera, como é que outras formas de limpar e proteger a casa que sejam fáceis de fazer? Uma forma muito simples que a gente pode usar para aumentar a vibração é justamente o que você está falando dentro da sua casa. O que você está mentalizando enquanto você está fazendo a sua limpeza, por exemplo. Isso é muito importante, gente, porque tudo na vida é intenção. Quando as pessoas entenderem o poder da mente delas, o mundo muda. Assim como eu falei das formas, pensamentos negativas que ficam na parede, você pode criar formas, pensamentos positivos que protegem a sua casa. Que é você pensar, por exemplo, enquanto você está limpando a sua casa, que aquela casa está sendo limpa, que aquela casa está sendo descarregada, que a energia negativa está saindo dali, está sendo sugada pela terra. Aí vai do como você se sente melhor. Dá para fazer alguns scripts? Claro que dá. Eu tô dando aqui o geral porque eu não sei o que você se sente confortável em falar. Mas enquanto você varre, enquanto eu varro, essa casa vai sendo limpa. Enquanto eu varro, vai saindo a energia negativa. Eu varro para fora desta casa toda a energia desqualificada. E você vai limpando. Nossa, a luz até aumentou aqui. Vocês repararam? Não sei se vocês perceberam. Eu tô falando, a energia negativa vai embora, a luz aumentou. Ok, entendemos. A energia negativa está indo embora. Gente, funciona. Vocês estão vendo, vocês estão ao vivo, vocês estão vendo isso. Mas então, você vai mentalizando e a energia vai embora. Energia negativa vai embora, porque você está colocando a forma pensamento negativa. Da mesma forma que você pode impregnar as paredes da sua casa com pensamentos negativos, você impregna a energia das paredes da sua casa com formas pensamentos positivas, de limpeza e de proteção. Você pode intencionar a proteção daquela casa. Eu falei em uma live, eu não vou lembrar qual, sobre, acho que foi a última, o poder das orações, dos decretos, dos mantras, para limpar e proteger uma casa. É muito importante fazer isso. Peraí, deixa eu ver, tem uma pergunta aqui. E se a pessoa assistir palestra e tomar um passe em casa mesmo, não ajuda? Ajuda. Ajuda. Ajuda sim. Só que assim, vamos falar de níveis. Por isso que é importante a gente saber de níveis do que a gente está trabalhando. Uma palestra edificante, ela vai trazer para aquela casa palavras de harmonia, ela vai trazer palavras de amor, mas ela não protege uma casa.
Ela não necessariamente limpa uma casa, ela vai trazer uma carga positiva. Mas como eu falei, qual é a concentração maior que tem naquela casa? É positivo ou é negativo? Uma coisa é você falar pra mim, por exemplo, Pérola, eu assisto uma palestra por mês. E daí todos os outros dias da semana a gente assiste noticiário todos os dias. Vocês estão entendendo? E eu não tô falando que não é para assistir noticiário. O que eu tô comentando é uma questão de quantidade de tempo. Assim como o passe é a mesma coisa. Se alguém fizer, por exemplo, uma reunião dentro da casa que vai ter um passe, vai ter uma oração, ajuda? Claro que ajuda. Mas de quanto em quanto tempo você faz essas vibrações dentro da sua casa? Seja oração, seja passe, seja mantra. Não adianta você fazer uma vez por mês e achar que aquilo vai resolver o problema da tua casa. Por isso que são coisas simples, mas é coisa séria. Deixa eu ver. Assisto toda semana do Centro Espírita Perseverança. Assisto uma vez por semana. Isso ajuda? Claro que ajuda. Ele ajuda a trazer uma energia positiva para sua casa. Só que a questão é, isso não necessariamente vai limpar a sua casa inteira. E mesmo que ele limpe, porque eu não sei como é a proposta dessa reunião, como eles intencionam, se eles intencionam para casa, deve intencionar, geralmente é assim, vai proteger e vai limpar a sua casa? Vai, mas como eu falei, qual é o nível de densidade energética da sua casa, de sujeira? Se for algo muito pesado, vai ajudar? Vai resolver todo o problema? Não. E também, como eu falei, se é uma vez por semana que você faz, nos outros 6 dias você está fazendo o que dentro de casa? Se você está reclamando, você está falando que está tudo pesado, se você está trazendo discussão para casa, falando palavras de baixo calão, pensando muita coisa negativa, sentindo muita coisa negativa, levando pessoas para sua casa que são pessoas negativas, não descarregando o ambiente, essa uma vez por semana não vai dar conta. Quando a gente fala de cuidados de transformar uma energia de uma casa, gente, vocês entendam que o que transforma a energia da casa é o que a gente faz no dia a dia. Sendo muito sincero. Por isso que o Giovanni traz a questão da geobiologia, porque na geobiologia eles deixam equipamentos dentro da casa para blindar com mais facilidade. E, óbvio, isso não elimina o trabalho energético, porque você vai continuar criando negatividade no seu dia a dia. Então, precisa descarregar. Mas esses equipamentos que você deixa na casa, ele já ajuda a neutralizar o que poderia ser pior. Eu, como radiestesista, faço isso com gráficos radiônicos. Hoje, por exemplo, eu estava atendendo pessoas que eu falei, você vai precisar desses gráficos aqui em alguns pontos da sua casa para poder drenar alguns problemas energéticos. E pode ser, a gente tem que marcar uma outra consulta para fazer um mapeamento geral, para a gente entender o que precisa mais aqui para que a sua energia, a sua casa fique blindada. É importante. Que nem, então falando aqui, fazemos evangelho no lar também de domingo. Isso é ótimo. Vai trabalhar o quê? Só que entendam, quando a gente está fazendo um evangelho, a gente está trabalhando uma proteção espiritual. Não é uma limpeza energética. Ele é um ponto. Entende? Por isso que eu falei, você tem que entender o que eu estou fazendo, para que isso serve. Um evangelho no lar, ele serve, na verdade, de momento de edificação. Ele serve de um momento de elevação de consciência espiritual. E dizem algumas pessoas que a longo prazo, isso é uma questão de anos, não é de um dia para a noite, pelo menos é o que algumas pessoas falam. Eu não estudo, não tenho esse tipo de conhecimento aprofundado para passar o tempo. Eu não lembro, eu já estudei, mas eu não vou lembrar agora de cabeça. Acho que não sei se eram 10 anos. Eu não vou saber precisar, tá, gente? Mas alguns espíritas, alguns estudos espíritas que falam que para ele criar uma cúpula de proteção numa casa leva, de 6 a 10 anos. Vamos colocar esse prazo. Não é algo do dia para a noite. Por quê? Mesmo para ele criar uma proteção energética, leva tempo, porque é uma construção. Entendam, e eu não tô falando aqui uma apologia ao espiritismo ou qualquer outra religião. Como eu falo de práticas que funcionam. Se você é uma pessoa de uma outra religião que tem outras questões, que faz práticas semanais do que você acredita de proteção e blindagem energética, ele vai funcionar. Mas um evangelho no lar, ele vai funcionar como uma energia positiva que você traz e uma blindagem energética, mas não necessariamente uma limpeza. Como eu falei, cada caso é um caso. Ok, 2 dias da semana você faz, por exemplo, vou usar o exemplo aqui, uma palestra, né, e um evangelho. Ótimo.
Mas e os outros dias da semana? O que você tá fazendo? E nas outras horas dos outros dias dentro de casa, o que você tá fazendo? Por isso que transformar a energia do seu lar é você entender quais são os seus hábitos e comportamentos dentro de casa. Boa noite, Marina! Nossa, você no ao vivo, sua linda! Que maravilha você aqui! Ótimo! Quanto mais coisas vocês fizerem, melhor. Porque vocês estão fazendo coisas que vão trazer uma harmonia para o lar. Mas fora, e eu repito isso de uma forma muito contundente, fora desses momentos que você está trabalhando de forma intencional na espiritualidade do seu lar, dessa energia espiritual no caso, porque você está falando, nós temos um dia de oração, nós temos um dia de evangelho no lar, e nós temos um dia onde nós assistimos a transmissão de um centro ao vivo. É ótimo, mas eu repito, fora desse momento, você tá trazendo com você a energia, você e as pessoas que moram estão trazendo a energia de paz para esse lar? Estão trazendo um sentimento de amor para esse lar? Ou esse sentimento de amor e harmonia é só nesses 3 momentos do dia? Entende? Lembra, a energia de um lar ela é uma somatória. E o que fica mais forte é o que fica impregnado na casa. Então é isso que vocês têm que entender. Sim, é importante fazer tudo isso. Mas na somatória, vocês estão mais no ponto positivo ou mais no ponto negativo? Boa noite, Vanessa. Boa noite, Marina. É bom ter você aqui. Então, quando a gente fala dessas limpezas energéticas de casa, é importante a gente ter essa noção. Uma das coisas muito importantes, inclusive, para a gente trabalhar dentro de uma casa, gente, é o que você sente pela sua casa. Já parou para pensar nisso? Quando você está em casa, você se sente feliz, você se sente grato por estar na sua casa, você se sente acolhido, você sente que a tua casa é o teu palácio, é o teu castelo, é a tua morada, ou você sente que aquilo é um lugar hostil, você não gosta daquela casa, você reclama que não é do jeito que você queria, entre outras coisas. Qual é a energia que você vibra por aquele ambiente? Tempo para pensar. Se quiser compartilhar aqui, pode compartilhar. E por que eu tô perguntando isso? Porque tem gente que não gosta da casa onde mora e que fala mal da casa onde mora para as outras pessoas dentro da casa onde mora. Se você não gosta do teu ambiente, você tá trazendo uma energia muito pesada para aquele ambiente, de desamor com aquele espaço. Entende? E essa energia, ela traz consequências. Elas trazem consequências de peso para aquele ambiente. Uma forma muito simples de a gente transformar o ambiente é a gente vibrar positivo. Você fala, mas espera, eu não gosto daquela casa, eu não gosto do lugar que eu moro. Eu acho, por exemplo, tem gente que não gosta da casa porque é um bairro perigoso. Ok, eu entendo, tem momentos na vida que a gente tem que ficar em alguns lugares por um tempo que não é o que a gente queria, mas vibre amor por aquele lugar. Não é o lugar que eu gostaria, mas eu sou grata por estar aqui porque ele me dá um teto, ele me dá uma segurança. Você traga energias positivas e coloca dentro daquela casa, porque essa energia positiva que você traz pelo próprio ambiente vai reverberar. É a mesma lógica de quando você tá cuidando da sua casa fisicamente e você tenta deixar ela o mais bonita possível e você fica com aquela sensação, eu tô em casa, minha casa tá bonita, ela tá arrumada. Quando você faz isso, você tá trazendo uma energia de amor naquele ambiente. Tanto é que você pode ver uma casa que ela é bem arrumada, que existe amor dentro daquela casa. Quando uma outra pessoa entra naquela casa e ela tem olhos para ver, ela reconhece o amor naquele ambiente. Não necessariamente precisa ser um ambiente lindo, mas ela reconhece o aconchego, ela reconhece a beleza. Por quê? Porque a pessoa que está naquele ambiente colocou isto lá. Se a pessoa colocou isso lá, é isso que volta. Agora, se você está colocando no teu ambiente, não gosto de você, não gosto disso aqui é muito ruim, é isso que você está botando de volta para você. Isso que você está trazendo para a tua energia. Então, lembra, o que você vibra pela sua casa também volta para você. Então, se você não gosta do seu ambiente, tá tudo bem. Mas traga pontos positivos até você ficar no próximo, porque senão você tá se contaminando. É a mesma lógica de você estar num relacionamento com uma pessoa que você não gosta. E a pessoa que você tá vivendo um relacionamento fica falando para você o quanto tudo em você é ruim. Enquanto tudo em você é ruim, o que você vai devolver para essa pessoa? Você não devolve amor para essa pessoa. Você pode não falar,
mas você não consegue devolver amor puro. Por quê? Porque você leva mágoa, carrega tristeza. Então, a forma como você vibra pelo seu lar, tanto emocionalmente quanto as coisas que você vai fazendo para deixar o teu lar aconchegante, mudam a energia. Por isso que é tão importante a gente cuidar disso. Por isso que tem práticas, por exemplo, como o Feng Shui. O Feng Shui não é a minha especialidade, é a especialidade do Giovanni, né? Tanto é que a gente fez uma live muito interessante onde a gente fala a diferença do Feng Shui para geobiologia, sobre o que pode ajudar mais os seus ambientes. Dá uma procurada lá. Você está mudando a energia dos ambientes através do posicionamento das coisas, porque isso move a energia. Porque existem, gente, se eu falasse aqui, a gente ficaria. Eu fiz um roteirinho para tentar fazer o mais sucinto e coisas muito práticas para vocês poderem fazer em casa, porque tem tanta coisa que a gente pode fazer e coisas muito complexas, médias e fáceis. Eu tô dando aqui o básico que qualquer pessoa pode fazer. Independente do que momento que você esteja, independente do que você tenha na sua casa, o que eu tô fazendo aqui, algumas das coisas você vai poder fazer sem nada. Por exemplo, isso que eu tô falando, do que você sente pela sua casa, de você arrumar a tua casa de uma forma carinhosa com o que você tem lá, você não precisa gastar dinheiro para fazer isso. Você não precisa de grandes coisas, só precisa ir lá e fazer. Porque a energia é sobre isso. Tem gente que fala, pera lá, eu quero fazer algumas coisas, mas eu não tenho dinheiro. Tem coisas que você realmente vai precisar de dinheiro para fazer. Não vou mentir, não. Para você fazer mais profundo. Mas, como eu falei, só isso aqui, se você treinar isto aqui, a tua mente, mais da metade dos seus problemas já estão resolvidos, porque a maior parte dos problemas energéticos pessoais e da casa começam aqui, ó. Porque a mente cria algo que gera uma emoção, que gera um comportamento, que gera uma forma de pensamento e vai gerando energia. Por isso que eu falei, o primeiro passo para você mudar a energia da sua casa é você começar mudando você. O que você pensa, o que você sente, como você age. E tem mais formas muito simples de fazer isso. Mas antes de falar, eu acho que eu vou fazer uma coisa com vocês daqui a pouco. Então fiquem aqui, que eu senti aqui de fazer. Eu vou tirar cartas. Para quem não sabe, eu sou taróloga e oraculista. Porque eu não leio só o tarô, né? Eu leio outros oráculos. Tenho até uns aqui olhando para mim. Mas eu vou tirar uma carta depois de conselho de como as pessoas que estão sintonizadas nessa live podem se posicionar para mudar a energia dos seus lares. Eu vou fazer isso aqui depois para vocês, fiquem aí. Mas por que eu tô trazendo isso aqui? Eu e o Giovanni, para quem não sabe, nós estamos desenvolvendo um workshop que ele vai ser no dia 1º de agosto. Para quê? Justamente trazer de forma mais prática ferramentas para você cuidar da energia da tua casa de uma forma segura, de uma forma simples, de uma forma descomplicada. Porque muitas pessoas querem fazer isso. E a gente, por exemplo, nós atendemos pessoas, mas a gente não tá 24 horas por dia com as pessoas que a gente atende. A gente precisa, se a gente quer pessoas livres, que é o que a gente quer, pessoas que saibam se cuidar, que estejam cada vez melhor, que queiram evoluir na vida, você precisa saber como você vai cuidar da tua casa. Não é só comigo, você tem que saber, ok, faz uma limpeza pesada, porque precisa, no mínimo uma vez por mês, você precisa fazer uma limpeza pesada energeticamente para tirar o que está atrapalhando. E o que você faz nos outros 30 dias? Como é que você cuida para que não volte tudo a ser como era antes de fazer uma limpeza? Então a gente vai trazer formas básicas de vocês cuidarem da sua energia pessoal, que é a minha especialidade. Eu cuido da energia do ambiente, mas a minha especialidade é a energia pessoal. E o Giovanni vai ensinar como mais a parte da casa. Nós dois vamos trazer essas informações. Se você tem interesse de saber de uma forma descomplicada como cuidar da energia de uma forma séria e segura, eu te aconselho muito a vir para esse workshop. A gente está fazendo por um valor, esse workshop ficaria mais de R$1.000, na verdade, mas a gente vai fazer por um valor super acessível de R$97. Então, venham para o workshop. Quem tiver interesse, manda mensagem eu quero aqui abaixo, ou me chama no privado, ou no link da bio, me chama lá. Vou deixar todas as formas, link abaixo, quando se estiver dando para clicar aqui. E conversem comigo que eu tiro as dúvidas, porque é muito importante você saber como cuidar da tua energia, da tua casa, para que as coisas destravem. Tem gente, por exemplo, que tá com problema de prosperidade, que fala para mim, pera, eu já fiz de tudo. A minha prosperidade não vai pra frente, eu não sei o que fazer. Eu vou analisar a energia dela e a energia da casa. Eu falei, sua prosperidade não anda porque você tá com peso na sua casa e você tá com peso em você. Tem uma energia que tá atrapalhando. Enquanto a gente não tirar, não vai fluir. Então, energia é coisa séria.
Então, quando você começa a ter práticas diárias, você minimiza os problemas de que energias externas atrapalhem você na sua vida. Então, vem para o workshop, que lá a gente vai dar instruções maiores. A gente está preparando uma mentoria, mas a mentoria é para quem realmente quer se especializar, entender como mede a energia da casa, como ver detalhadamente. Aqui é o básico para o dia a dia, para quem quer começar, tá? Me chama, vai ser numa sexta-feira, umas 2 horas, 2 horas e meia. Por apenas R$ 97, e vocês ainda ganham uma técnica de alinhamento energético meu para ir fazendo até lá, para cuidando da energia pessoal. Não percam essa oportunidade. Principalmente vocês que veem falando, Pérola, eu quero fazer um tratamento com você, eu preciso de energia. Esse daí, aproveita. E aproveita mesmo. O pessoal tá falando aqui, não vejo noticiário de jeito nenhum. Tá certo, tem que realmente não veja. Ou evite ao máximo, ou vá em fontes confiáveis. Por quê? Gente, noticiário tem um problema de assistir? Não. A questão é quanto de noticiário você vê. Quanto tempo você está gastando nisso? A gente tem que ficar informado? Sim, mas você tem que estar informado 24 horas por dia? Qual é a frequência de densidade energética que você está tentando entrar na sua casa? O noticiário, o problema é que ele muitas vezes é difícil você... Principalmente desvincular a energia pesada que ele tem, porque é muita desgraça. E a gente está trazendo essa energia para nossa casa. Aí eu não fico em alerta e fico assustando. É verdade, fica assustado, não dá. Então vocês têm que tomar esses cuidados. Eu vou dar mais algumas dicas bem simples de mudar a energia do ambiente. Ambiente, por exemplo, fechado. Eu, por exemplo, gente, eu gosto muito de deixar janelas fechadas, principalmente no friozinho que está fazendo em São Paulo. Mas é bom deixar janelas abertas para o ar circular, porque circulação de ar também circula energia. Então, abre a janela, deixa o ar circular. Pode parecer bobo, mas tem gente que fica trancado 24 horas. O ar precisa circular, porque quando o ar circula, a energia também transforma. Então, janelas, periodicamente abre a janela, deixa o sol entrar dentro de casa. O sol, ele é muito importante para a energia pessoal, tá? Uma das formas, e a casa também vai ajudar. A luz solar, ela recarrega a energia, principalmente a energia da pessoa aqui. Banho de sol, ele é importante para a nossa energia pessoal, para a nossa pele. E a gente precisa, o sol ele é bom, ele recarrega energia. Óbvio que sol demais causa os problemas de pele, entre outras coisas, sim. Mas exposição ao sol é importante. Gente, tem uma técnica muito simples que eu gosto muito de fazer. Principalmente quando, nossa, eu não tô legal, não tô bem. Eu vou tomar sol. E tem posturas específicas que você pode usar, porque a gente pode criar energia, tá? São várias coisas. Tô pensando até em levar um pouco sobre isso no workshop. Tem posturas específicas do corpo que você faz que eles criam energia no teu corpo. Ajudam a equilibrar a energia. Uma delas é essa posição que é o V, que a gente faz V de vitória. Isso cria uma química corporal. Se você faz isso no sol, nossa, com intenção, sua energia fica melhor. Você flui só de ficar aqui uns 2 minutos. O seu corpo já cria uma química, eu já sinto no meu corpo, porque o meu corpo já tá acostumado, então eu sei o que tá acontecendo. Muda a energia do teu corpo, e quando você aproveita e pega sol, o sol traz essa energia. Entenda, gente, quem entende disso sabe o que eu tô falando, o sol tem uma energia poderosa, então deixa o sol entrar na tua casa, tome sol. O cabelo roxo, ele tá meio azul, né, gente? Ele tá meio azul. Ficou azul, gente. Às vezes acontece. A tinta é a mesma, mas ele ficou azul. Nesse retoque. Acontece, meus amores. Acontece. Mas tá aqui. É que ele tá um roxo azulado. Ai, ai. Mas é sobre isso. Cabelos também é sobre isso. Nossa, eu veio de cabelo. Mas você sabia, aproveitando aqui essa questão de energia, uma curiosidade, já que repararam no meu cabelo. Vocês, obrigada, Tati, que bom que você gostou também. Vocês sabiam que cabelo carrega energia negativa? Sim. Vocês já viram? Os monges budistas, eles cortam careca. Um dos motivos é justamente para que as memórias negativas que ficam no cabelo não fiquem com eles. É verdade. Sim, gente, o cabelo, ele carrega nossas memórias. Você já reparou? Isso é muito comum. A gente que é mulher faz muito isso.
Quando a gente tá numa situação difícil, uma das coisas que a gente faz é o quê? Vou mudar meu cabelo. Vou mudar meu cabelo. Por que que eu vou mudar meu cabelo? Porque inconscientemente, uma das coisas é a gente sabe que se a gente mexer no cabelo, a gente mexe nessa energia. Isso aqui tem memória. Tudo no corpo é... Gente, entendam uma coisa. Por que que é muito importante os posicionamentos que a gente tem? É sério. Porque tudo no nosso corpo é energia e é informação. Tudo no nosso corpo é energia e informação. Se a gente tem hábitos diferentes, formas de lidar diferente, a gente vai mudando essas informações. Joga fora o cabelo. Você corta o cabelo para que não crique esse acúmulo de memórias. Eles só jogam fora. É importante vocês entenderem isso, gente. Tem muito... As coisas nada... Principalmente quem entende muito de energia, como, por exemplo, essas pessoas religiosos, enfim, vai depender muito da cultura que a gente está inserido. Mas as coisas não são aleatórias. Eles não são carecas por acaso, não é do nada. Ah, é uma moda. Não, tem um motivo por trás disso. Por quê? Que tipo de energia você está tentando acionar? Entendam isso. Deixa eu ver aqui. Sei que pelo cabelo dá pra saber quanto tempo é usuário de droga. Assim, o seu cabelo tem todas as suas informações. O seu cabelo, ele é... Na verdade, gente, vamos falar sobre isso. Já que a gente chegou nesse ponto. Quando a gente vai fazer um trabalho energético pra alguém, a gente tem que criar um testemunho dessa pessoa pra gente poder... Ou do seu lugar, pra gente poder acessar essa energia. Forma simples de a gente acessar a energia de alguém que tem toda a informação daquela pessoa. Cabelo, unha, saliva. São as formas mais simples de você acessar a energia de uma pessoa, de coisas do corpo dela. Porque na sua saliva, na sua unha e no seu cabelo, tem toda a informação energética e genética que precisa ser pego. Por isso que tem o DNA, as pessoas podem fazer teste de DNA com essas questões que a gente está falando aqui, mas a sua parte tanto física quanto energética está tudo aqui. As informações estão tudo aqui. A gente não precisa de mais. Eu não preciso disso porque tem outras formas de a gente fazer testemunhos sintéticos. Que a gente tem informações que a gente pega que a gente conecta com a tua energia. Mas se eu precisar de um testemunho físico, cabelo, unha, saliva é o básico. Mas não quando fica careca igual o budista. Peraí, não entendi o que você quis dizer aqui, Mariana. Ah, mas não quero ficar careca igual o budista. Não precisa ficar careca igual o budista. Eu só tô comentando que eles fazem isso para eliminar qualquer tipo de memória. Você não precisa fazer isso. O que você precisa entender é como você ressignifica as memórias que estão com você. Lembra que eu falei que tudo é questão de cultura? Eu não vou ficar careca para desapegar das memórias que eu tenho, mas eu tenho práticas de limpar os registros arcásticos, por exemplo. A nível de limpeza de casa, isso não é algo tão simples de fazer no dia a dia, mas você consegue limpar os registros de uma casa. Como, por exemplo, quando eu falo de limpeza de memória de paredes, como eu fomentei que é possível a gente fazer, por exemplo, a gente está fazendo o quê? Limpando os registros daquela casa. Os registros, as memórias que estão presas na parede. Então, eu sou uma pessoa que eu limpo registros arcásticos, tanto de pessoas e, se eu quiser, dos ambientes. Então, às vezes, por exemplo, entre atendimentos, eu faço uma limpeza de registro do que eu acessei em mim, para que aquela memória não me atrapalhe, porque a gente acessa nossas memórias, mas às vezes a gente acessa as informações do coleguinha e leva com a gente. Eu, como uma pessoa que trabalha com energia, eu tenho que tomar muito cuidado para que o ambiente em que eu esteja e eu não nos contamine com a informação que vem. Então eu tenho que fazer o quê? Limpar o registro em mim e limpar o registro no ambiente. Aí é uma técnica mais avançada do que essas técnicas que eu tô trazendo aqui, mas para vocês entenderem que é possível limpar memórias, existem várias formas de fazer isso. Uma das formas que é para evitar esse acúmulo é cortar o cabelo, mas você precisa? Não. Isso é só uma curiosidade. Isso, é só você trazer mais positividade. É só você trazer mais positividade. Gente, lembra o que eu falei? Tudo onde é que tá o teu foco? Se o teu foco tá mais no negativo, é isso que você vai trazer. Então é você ir transformando a tua energia no dia a dia.
Como eu falei, o sal grosso pode ajudar, tem várias formas de usar. A mais simples é, passa um pano com sal grosso após a limpeza, um pano de água com sal grosso, ajuda muito. Uma coisa que é muito legal de trazer também é o poder da palavra. Como eu falei para você pensar enquanto você está limpando. Mas você também pode verbalizar, você pode decretar, você pode orar, você pode usar a palavra. Por exemplo, eu estou limpando esse lar com amor. Essa casa vibra abundância. Esta casa está protegida. Você pode trazer palavras, trazer imagens, decretar na tua mente que aquela casa está limpa e protegida. E você tem que lembrar que a casa ela é uma extensão de você. Se a tua casa tá pesada, você também tá. É importantíssimo a gente trazer isso. Porque tem gente que eu faço limpeza energética pessoal. E a pessoa não quer mexer na casa. E eu falo, tudo bem, mas eu tenho que ser sincero com você. Eu vou limpar a sua casa, limpar você, mas se você não limpar a sua casa te suja de volta. E vice-versa. Se eu limpar a tua casa e não limpar você, você vai sujar a casa de volta. Mas aí é o que a pessoa acha melhor. Tem gente, por exemplo, a Pérola, eu prefiro limpar a minha casa então agora e depois cuidar de mim. Por quê? Porque já limpando a casa a pessoa sente diferença. Brutal, brutal. Fiz uma limpeza essa semana que a pessoa falou, nossa, Pérola, eu senti uma energia diferente. Daí você me mandou a mensagem, eu falei, e ela se tocou que era da limpeza da casa, porque ela é uma pessoa sensível à energia, ela sentiu a diferença energética ao fazer o tratamento. E ela falou, nossa, Pérola, eu tô bem. E depois de dias eu continuo bem. Por quê? Tirou da casa a energia que estava atrapalhando ela. É diferente. Ó, colocar mantras, né, Pérola? Sim, colocar mantras é uma forma muito boa de a gente trabalhar, transformar a energia de um ambiente. Eu, por exemplo, eu gosto muito de usar em casa músicas com frequência. Por quê? Aqui, até a Mariana tá falando, tenho aqui, Mariana 432 Hz. Por quê? Porque toda frequência, toda informação energética, ela carrega em si o que você quer viver, ou o que você tá vibrando. E se você sabe o que você tá sentindo, você pode colocar no ambiente, ou para você ouvir o contrário. Por exemplo, eu estou intranquila. O que eu preciso? Eu preciso de paz. Então eu posso fazer o quê? Tem uma frequência, a frequência da paz. Eu tenho uma série de frequências, quem é cliente meu sabe porque eu mando, muitas vezes quando eu sei que a pessoa tá precisando, que eu coloco na casa para deixar, para trazer paz. Eu preciso de disposição, eu deixo para ter disposição. Nossa, eu sinto que o ambiente, eu preciso de amor. Deixa rodando a frequência do amor, para quê? Para aquele ambiente ter a frequência do amor. Essa é uma forma. Como a Tati trouxe aqui mantra, tem mantra para tudo. Gente, tem mantra de limpeza de casa. Tem um mantra muito legal, a gente trouxe até na última live, que é o Kodosh, Kodosh, Kodosh. Ele é um mantra de limpeza e proteção de ambiente. Ele é ótimo. Então você pode deixar aquele tocando na sua casa. Tem o Ho'oponopono. O Ho'oponopono é maravilhoso. Você pode deixar o Ho'oponopono tocando para limpar a tua casa. Você pode fazer Ho'oponopono para limpar sua casa. Você sabia disso? Gente, o Ho'oponopono, para quem não sabe, ele é uma técnica de limpeza de memórias havaianas, que consiste no mantra: sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Esse é o clássico, né? Ele limpa as memórias, porque ele limpa as memórias compartilhadas. Ele é uma limpeza de registro. O Ho'oponopono é uma das formas de a gente fazer limpeza de registros. E você pode direcionar o Ho'oponopono para limpar você, mas você também pode para limpar o ambiente. Ou para limpar, por exemplo, a energia de briga que está no ambiente. E você direciona, só que daí você tem que contar 108 vezes. Por isso que é importante você ter um japamala para fazer isso. Ou se você não tiver um japamala, você separar 108 contas de feijão, 108 grãos, alguma coisa dos 108 para você ir falando e limpando. Que bom que você tá gostando, Tati, que tá achando a live maravilhosa. Por quê? Porque com o Ho'oponopono você consegue limpar a tua casa. Com o Ho'oponopono você limpa você. Só que é disciplina. Eu, por exemplo, eu adoro o Ho'oponopono, é uma das técnicas que eu faço diariamente. Eu gosto muito. Mas o Ho'oponopono funciona com o quê? Uma vez fazendo? Não. É você trazendo isso no teu dia a dia. Principalmente porque ele é uma limpeza, comparado com algumas outras limpezas, é uma limpeza mais sutil. Ele é poderoso, mas ele é mais sutil. Então, tem outras formas. Tanto é que tem gente que hoje em dia tem potencializações de Ho'oponopono. Tem Ho'oponopono da riqueza,
Tem o Ho'oponopono dos milagres. O pessoal pegou o Ho'oponopono e colocou outros comandos. Tem o Ho'oponopono ligado ao EFT. EFT, para quem não sabe, ele é uma técnica de acupuntura sem agulhas. Então você estimula os pontos da acupuntura com o dedo para ajudar a dissolver os nodos energéticos. Então, existem muitas formas de você se cuidar e cuidar da tua casa. E algumas podem ser usadas os dois, como por exemplo o Ho'oponopono. Mas vocês têm que entender uma coisa, quando a gente fala de ambiente de pessoas, é o importante você ter a consciência de que é você criar um hábito de limpeza. Um cronograma, assim como você não tem que tomar banho, quando você vai cuidar do cabelo, você não tem algumas coisas que você tem que fazer, uma periodicidade, você vai lavar o cabelo uma vez por semana, vai hidratar uma vez por semana. Se você tem um cronograma capilar direitinho, você tem coisas para fazer durante a semana para que teu cabelo fique hidratado, bonito, cheiroso, reconstruído. Gente, a tua energia pessoal e a tua casa é a mesma coisa quando você tá cuidando do teu corpo, tá cuidando do teu cabelo. É a mesma coisa, você tem que ter uma rotina para isso. Eu tenho que ser muito sincera, porque as pessoas pensam, é magia, eu vou limpar aqui, cuidar de mim, manter meus chakras equilibrados, eu vou cuidar da minha casa, vou manter a energia limpa. Não, você tem que criar uma rotina de cuidados. Por isso que eu e o Giovanni estamos fazendo essa série de lives de consciência. Toda quarta-feira, às 8h30, a gente traz uma live para trazer informação para vocês, para falar real. Você quer cuidar da energia da tua casa? Quer cuidar da tua energia? Ok. É possível você fazer isso. Totalmente possível, qualquer pessoa precisa fazer, mas precisa do quê? Constância. Você não toma banho todo dia? Você tem que cuidar da tua energia todo dia. Simples assim. Simples assim. A realidade é essa. No mundo ideal é isso que tem que ser. Você não toma banho todo dia? Tua energia também. Todo dia tem que ter prática. Eu tenho prática de cuidado de energia diariamente. Óbvio que tem dias que eu cuido mais, tem dias que eu falo, é rapidinho aqui, não tenho tempo, tô correndo. Mas todo dia tem que ter alguma coisa ali. Não pode ser, não, só quando der. Não dá. Assim como a gente tem que ter os cuidados diários, rotina de cuidado de pele, tem que ter rotina de cuidado energético. E cuidado espiritual também, tá? Eu não vou aprofundar nisso, mas é importante eu falar sobre isso. Essa é uma coisa que eu tô trazendo muito mais no fechado do que no aberto. Mas, às vezes, são questões espirituais que estão atrapalhando. Não é só a questão energética. E não é de religião. Entendam isso que eu tô falando. Não é igual. Mas é para você manter a tua energia saudável, conectar com algo que você acredita para que as coisas fluam melhor. E quando não é a casa, mas a rua que mora não é legal, o que fazer? Não tenho como mudar agora. Você tem que cuidar da tua casa. É exatamente isso. É cuidar da tua casa, porque a gente entenda. Vamos falar uma coisa muito importante aqui. Todo mundo, independente se a rua é boa ou não é boa, a gente é influenciado pelas energias de fora, a energia dos vizinhos, principalmente quem mora em apartamento. Quem mora em apartamento, principalmente porque o distanciamento energético é mínimo, então as energias das pessoas que estão ao nosso redor e da rua, em qualquer lugar que a gente mora, por melhor que ele seja, a gente é influenciado pela energia do ambiente, das pessoas. Então a gente tem que ter uma rotina de cuidado, de proteção energética com a casa e de blindagem. Por isso que eu falei que é limpeza e blindagem. Para quê? Impedir que a energia da rua, dos vizinhos, das pessoas que passam interfiram na casa. Se você tá morando numa rua que não é legal, você tem que continuar com essa questão. Você tem que fazer isso de uma forma ainda mais intensa, entendeu? Mais intensa esses cuidados energéticos com a sua casa, com o que está acontecendo. Inclusive, se tem esse o caso, você tem essa desconfiança, o que eu aconselho é você justamente passar por um atendimento, para a gente entender o que é que está acontecendo na tua casa, o que tem e o que pode ser feito, porque tem isso também. Quando eu falo de um atendimento individual, gente, que a gente faz, ele é personalizado, então a gente entende o que você precisa. Vem informação na energia, principalmente quando é muito forte, do que precisa fazer. Por exemplo, eu atendi uma pessoa hoje que veio na energia que ela precisava de uma proteção para o ambiente, a mais do que a gente estava falando. Então, eu fui ver o que ela precisa para proteger. Esse gráfico aqui vai ajudar a proteger melhor esse ambiente.
Vocês entendem? Por isso que é caso a caso. Aqui eu tô dando geral de coisas que vão servir para todo mundo. Mas se você tem coisas mais específicas, agenda um atendimento. Me chama no privado, porque daí a gente vai entender o que a sua casa precisa. Porque não adianta eu falar, coloca isso aqui, faz isso. Mas se é uma coisa, uma coisa muito específica, não vai resolver. Eu tenho que ver dentro da energia do teu ambiente o que é melhor. Porque cada caso é um caso, meus amores. Por isso que eu já abri essa live, depois quem quiser assistir desde o começo, que eu trouxe bastante informação bacana, assiste, vai ficar gravada. Cada caso é um caso por conta disso. Porque às vezes você pensa, eu preciso disso aqui para minha casa. Ou para minha vida. Eu só preciso limpar. Daí eu vou ver, limpar aquela casa, tá falando, então, tem o problema da casa, você tá com interferência de energia de outras pessoas, tem uma energia pesada aqui. Então a gente entende o que tem por trás. Porque a gente vai na origem do problema. Então a gente começa a fazer as coisas para ficar mais fácil as soluções, tá? Então, para fechar esta live, eu vou tirar uma carta do meu tarô, deste bonitão aqui, meu tarô de Radio Age, para ver uma dica para as pessoas conectadas com essa live no ao vivo ou no gravado, para que elas possam se alinhar. Como é que elas começam a se posicionar para mudar a energia das casas e a energia pessoal também. Vocês estão preparados para tapa na cara? Eu já tô avisando. Respira fundo aí. Desculpa, eu já tô rindo porque meu baralho, pra quem não sabe, ele dá tapa na cara. Saiu a carta do carro, então a coisa que ele tá falando, escolhe. Você não escolheu ainda. Primeira coisa, você tem que escolher mudar, você tem que escolher, é uma escolha. Você quer realmente mudar a energia da tua vida, a energia da tua casa, você tem que escolher mudar a energia. Você não escolheu de verdade, tem gente que tá conectado. E se você falou, Pérola, eu escolhi. Ok, você escolheu, mas será que você tá tomando as atitudes realmente que tem que tomar? Fazendo o que tem que ser feito para mudar a energia da tua casa e a tua energia pessoal? Tá se posicionando da forma certa? Porque aqui tá falando de escolha. Uma coisa é você falar, é que nem eu falar, é que nem o pessoal que quer emagrecer que fala, eu quero emagrecer. Ok, você escolheu, eu escolhi. Mas você tá mudando sua dieta, indo pra academia, fazendo o que tem que fazer? Ou se tá fazendo tudo do jeito que tem que fazer? O que essa carta tá falando você quer mudar realmente, então você tem que se posicionar para isso. Ok, eu escolho o que eu quero viver, como eu quero viver. E o que eu tenho que fazer para alcançar esse resultado? Gente, é escolha. Então o que a carta tá falando não escolheu ou ainda não se posicionou da forma que tem que se posicionar. O pessoal já começou aí. Quem conhece meu baralho sabe. Ele dá tapa na cara. Eu já aviso que eu falei, eu não quero reclamação aqui. Eu quero... O meu baralho é sincerão. Quem conhece o meu baralho sabe. Meu baralho é muito sincero, gente. Tanto é que o pessoal falou, Pérola, eu gostei. Mas, poxa, ele não falou que nada tava legal. Eu falei, meu baralho ele gosta de falar que você tem que mudar. Ele não necessariamente quer passar a mão na tua cabeça. Esse não é o meu. Esse do meu baralho não é. Ele é educado, mas ele é sincero. Ele é muito sincero. Então, é posicionamento, gente. Sim, é um tarô. Esse aqui é o tarô de Radio Age. Eu tenho vários oráculos. Eu trabalho com alguns tipos de tarô. Mas esse daqui é o tarô de Radio Age. Esse é. O baralho cigano, ele é uma outra coisa. Eu tenho baralho cigano também leio. Mas hoje nós estamos trabalhando na energia do tarô, tá? Então, meus amores, é decisão. Vocês têm que decidir mudar. E para vocês decidirem mudar, você fala, Pérola, eu decidi, mas eu não sei o que fazer. Como é que eu faço? Vem pro workshop. Se você quer um primeiro passo, vem pro workshop do dia 1º de agosto. Porque lá a gente vai dar os passos iniciais para você começar a se cuidar em casa com leveza e segurança. Cuidar da energia da sua casa, da sua energia pessoal, para que você comece a ficar cada vez mais leve, mais alinhado, porque não adianta só você decidir, é agir. E se você quer aprender a fazer isso com segurança, com estrutura, vem pro workshop. Como eu falei, tá um valor, um precinho assim só para realmente te estimular, vem para qualquer pessoa poder se organizar para vir, que é de R$97. Então aproveita, vem, tiver dúvida, me chama que eu falo mais a respeito. E sim, ele pode ser usado nos ambientes, na sua casa. Se você tiver outros ambientes que precise tratar
ele pode ajudar também, porque tem gente que fala de negócio, para eu tenho um salão, isso pode ajudar? Sim, mas como eu falei, cada caso é um caso, aqui a gente vai dar lá algumas orientações, mas dependendo do que você precisa, pode precisar de algo mais profundo, mas para o início, para você ter os cuidados iniciais, sim, o workshop vai te ajudar muito, tanto no teu cuidado pessoal para você criar esta rotina que eu falei, quanto no cuidado da tua casa, para que você alinhe a energia da tua casa com algo positivo, proteja a energia da tua casa das energias externas que podem estar te atrapalhando, tá bom? E proteja você das energias externas. É isso, meus amores, foi um prazer ter vocês aqui. Semana que vem, às 8h30 na quarta-feira, nós teremos outra live. O Giovanni vai estar conosco dessa vez, pra gente continuar falando de como você cuida da sua energia e da energia dos ambientes, pra você ficar, ó, maravilhosamente bem no dia a dia e mais leve, mais posicionada pro que você precisa. Então, é sobre isso. Amanhã eu tenho uma live, mas ela é uma live em espanhol. Eu já aviso antes que alguém fale alguma coisa. Eu vou dar mais informações depois nos stories, mas é isso aí. E na próxima semana, na quinta-feira, nós temos Fofocas Terapêuticas lá no YouTube, tá? Que é o meu podcast. Vai ser muito bacana, que a gente vai falar justamente de como você trabalhar as suas emoções para poder construir a vida dos teus sonhos. A gente vai falar sobre isso com a Noemi, que ela é uma mexicana que mora lá nos Estados Unidos. É maravilhoso. Sim, você já assistiu o podcast com a Noemi, você sabe que ela é boa. Ela volta no podcast da semana que vem. Pode ficar sossegado que depois eu falo aqui. Por isso que eu já tô avisando, vai ter live? Vai, mas amanhã a live é em espanhol. Então, quem souber espanhol, depois venha conosco. Quem não souber, mas quiser dar só uma prestigiada, eu agradeço também, tá bom? Um beijo, meus amores, a gente se vê. E qualquer dúvida, me chamem no privado, se vocês para saberem as dúvidas, saberem como vai funcionar o workshop. Gratidão. Nós nos vemos. E, por favor, compartilhe essa live com as pessoas que você ama, para que elas também possam saber como cuidar mais da energia delas e da casa de forma descomplicada, tá bom? Um beijo!